Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos recordar a trajetória de um artista que deixou sua marca profunda tanto no universo da música quanto na televisão. Falo de Henry Calvin, um intérprete que encantou o público com sua voz imponente e mais tarde conquistou corações com uma das atuações mais carismáticas da história da telinha. Ao longo desta narrativa, revisitaremos sua caminhada, desde os primeiros passos na música até o reconhecimento definitivo como ator em uma série que se tornaria lendária. Prepare-se, portanto, para embarcar comigo nesta jornada pela vida e pela carreira de Henry Calvin. Nascido como Imberley Calvin Goodman, em 25 de maio de 1918, na cidade de Dallas, estado do Texas, Henry revelou, desde muito cedo, um talento natural para a música. Possuía uma voz poderosa e refinada, destacando-se como cantor lírico ainda na infância, quando atuava como solista no coral da Igreja Batista de sua comunidade. Essa paixão pela arte o levou naturalmente aos palcos. Dotado de carisma e presença cênica, Henry brilhou como barítono em produções aclamadas da Broadway, conquistando respeito e admiração no meio artístico. Com apenas 21 anos, em 1939, iniciou um promissor trabalho no prestigiado Radio City Music Hall, em Nova York. No entanto, o destino lhe reservava outros caminhos. Pouco tempo depois, Calvin interrompeu sua ascendente carreira para atender ao chamado do Exército dos Estados Unidos, que começava a recrutar soldados para a Segunda Guerra Mundial. Durante o conflito, serviu com bravura na artilharia do Oceano Pacífico, alcançando a patente de primeiro-tenente em 1945, ano que marcou a rendição do Japão e o fim do confronto mundial. Encerrado o conflito mundial, Henry retornou ao seu verdadeiro caminho, a arte. Na vibrante década de 50, ele passou a conquistar espaço como apresentador na rádio NBC e começou a fazer pequenas aparições em programas de televisão, entre eles The Clock, Musical Comedy Time e The Philco Television Playhouse. Em 1953, aproximou-se dos estúdios Disney, onde foi convidado a interpretar a canção Never Smile at a Crocodile, do clássico Peter Pan. Contudo, sua versão não chegou a ser utilizada na versão final do filme, pois os diretores optaram por uma nova gravação com outros artistas. Ainda assim, sua dedicação e perseverança não passaram despercebidas, e essas qualidades logo lhe abririam novas portas no mundo do entretenimento. 3 anos depois, em 1956, Henry estreou no cinema, atuando no drama Sombras entre Sombras e também no faroeste Escravo do Ouro. Sua presença de palco e expressão natural diante das câmeras chamaram a atenção de produtores e diretores, que viam nele um talento versátil, capaz de transitar entre o drama, o humor e a música. Mas foi em 1957 que o destino lhe concedeu o papel que marcaria para sempre sua carreira, o do atrapalhado e inesquecível Sargento Demétrio Lopes Garcia, na icônica série Zorro. Curiosamente, o personagem não foi concebido a princípio para despertar simpatia. Nas primeiras histórias criadas por Johnston McCulley, o idealizador de Zorro, ele aparecia sob outro nome, Sargento Gonzales, e era retratado como um militar corpulento, rude e determinado em sua perseguição ao herói mascarado, sem traços de bondade ou ternura. Entretanto, ao adaptar a trama para a televisão, Walt Disney decidiu dar ao personagem uma nova essência. Em vez de um antagonista implacável, surgiu uma figura cômica e adorável, repleta de inocência e humanidade. Garcia tornou-se o contraponto leve da narrativa. Um homem simples, de alma pura, frequentemente ingênuo, mas dotado de um coração generoso e de uma surpreendente bravura quando a situação exigia. Os produtores imaginaram-no como um inimigo trapalhão do Zorro, sempre obcecado pela recompensa oferecida por sua captura.
mas que, em determinados momentos, revelava-se também um improvável aliado do herói mascarado. Em várias ocasiões, chegou até mesmo a lutar ao seu lado, arrancando risos e aplausos do público. A escolha de Henry Calvin para o papel foi, sem dúvida, um dos maiores acertos da produção. Seu talento cômico, aliado à presença carismática e à voz inconfundível, conferiu autenticidade, doçura e brilho ao personagem, transformando o Sargento Garcia em uma das figuras mais queridas de toda a série Zorro. Na Argentina, o carinho do público por Henry Calvin foi especialmente intenso. O sucesso de Zorro atravessara fronteiras, e o governo argentino chegou a convidar Henry e Guy Williams para apresentações especiais. O entusiasmo dos fãs era tamanho que suas aparições reuniam multidões, mantendo viva a magia do herói mascarado e a ternura do inseparável Sargento Garcia. Durante esse período de reconhecimento internacional, Henry também visitou o Brasil, desembarcando discretamente no Rio de Janeiro. Lá, aproveitou momentos de descanso longe dos holofotes, desfrutando de passeios simples e descontraídos. Foi durante uma dessas estadias que viveu uma experiência curiosa e marcante. Hospedado em um hotel carioca, Henry resolveu assistir a alguns episódios de Zorro exibidos na televisão brasileira, agora com vozes em português. Ficou fascinado com a qualidade da dublagem, especialmente com a interpretação do ator responsável por dar vida, em nossa língua, ao espirituoso Sargento Garcia. Quis então conhecer pessoalmente o dublador Orlando Drummond, um dos maiores nomes da dublagem no Brasil, cuja voz marcaria gerações. Quando o encontro finalmente aconteceu, Henry, tomado por simpatia e bom humor, exclamou surpreso: "Você é tão pequeno, mas tem uma voz tão grande, e eu sou tão grande com uma voz tão pequena." A frase, singela e espontânea, ficou gravada para sempre na memória de Orlando Drummond, que anos mais tarde lamentaria não ter uma câmera por perto para registrar aquele momento único entre dois artistas de talento raro. Curiosamente, a imprensa brasileira não chegou a registrar a visita de Henry, nem esse comovente encontro entre as vozes do mesmo personagem, unidas por destino e admiração mútua. No final do ano de 1973, Henry esteve pela última vez na Argentina. O tempo, contudo, já deixara marcas visíveis. Agora mais magro e abatido, foi recebido por uma multidão que, à primeira vista, teve dificuldade em reconhecê-lo. Em entrevista a jornalistas locais, declarou com orgulho ter conseguido eliminar 80 quilos após várias tentativas frustradas ao longo dos anos. O que Henry não sabia era que essa perda de peso não era resultado de força de vontade ou dieta, mas consequência de um câncer na garganta já em estágio avançado. Mesmo enfrentando a enfermidade, seu espírito permanecia luminoso. Continuava sorridente, fiel à doçura e ao carisma que encantaram plateias ao redor do mundo. Ainda que visivelmente cansado, mostrava grande generosidade ao visitar hospitais, levando palavras de conforto e momentos de alegria a inúmeras crianças enfermas. Com gestos simples, autógrafos e abraços sinceros, Henry Calvin reafirmava aquilo que o público já sabia. Por trás do personagem engraçado e bondoso, havia um homem de alma nobre e coração compassivo. Relatos da época mencionam que, para suavizar o impacto da drástica mudança física, os produtores argentinos chegaram a sugerir que ele utilizasse enchimentos de espuma sob o figurino, recriando a silhueta robusta que o consagrara como o Sargento Garcia. Henry, no entanto, recusou com elegância. Dizia orgulhoso que havia perdido peso naturalmente e que se sentia bem consigo mesmo, reconhecendo que o excesso de peso que carregara por tantos anos não era saudável. Mesmo diante da adversidade, manteve-se fiel à sua essência.
alegre, humilde e grato por todo o carinho que o público sempre lhe dedicou. Ainda assim, já visivelmente enfraquecido, Henry Calvin retornou ao Texas, acompanhado de sua esposa. Foi ali que recebeu a notícia devastadora que confirmava o diagnóstico: câncer na garganta. Pouco tempo depois, em 6 de outubro de 1975, Henry faleceu na cidade de Dallas, aos 57 anos de idade. Partiu serenamente, sem poder cumprir a promessa de regressar à Argentina, país que tanto o acolheu, e onde deixou uma legião de fãs saudosos e gratos por sua bondade e talento. Anos mais tarde, já na década de 90, a memória de Henry voltaria a ser celebrada no Brasil. Em 1996, a série Zorro foi novamente exibida, agora colorizada por computador, trazendo de volta o encanto da produção clássica. O inesquecível Orlando Drummond teve então a oportunidade de redublar o querido Sargento Garcia, recriando com emoção e fidelidade a voz que marcara uma geração. A exibição ocorreu dentro do programa infantil O Agente G, apresentado por Gerson de Abreu na Rede Record, permitindo que uma nova geração de crianças conhecesse o herói mascarado da Disney e seu atrapalhado, porém encantador, companheiro, exatamente como seus pais haviam feito décadas antes. Assim, o Sargento Garcia continuou vivo na memória coletiva, como símbolo de humor, ternura e humanidade. A interpretação magistral de Henry Calvin transformou o que seria apenas um vilão secundário em um personagem inesquecível, amado por pessoas de todas as idades e lugares do mundo. Mas por trás do riso fácil e da alegria contagiante, havia também o homem sensível que carregava o peso do rótulo imposto por um meio artístico implacável. Com o passar dos anos, Henry suportou não apenas a fama, mas também o fardo de um corpo que o mercado do entretenimento insistia em usar como motivo de graça. O riso do público era genuíno, mas a etiqueta colada aos seus papéis nem sempre era justa. O Sargento Garcia conquistara um lugar eterno no coração de milhões, mas também aprisionara Henry na moldura limitada dos papéis cômicos, onde sua generosidade e seu talento pareciam resumidos ao tamanho da cintura e ao apetite por vinho e pão. Henry, homem de voz calorosa e alma serena, sentia na pele o preço de ser o alívio cômico de uma geração. Fora das telas, enfrentava comentários cruéis, olhares julgadores e contratos que o queriam sempre maior por fora e menor por dentro. Ainda assim, seguia adiante. Cantava quando podia, ria quando devia e se orgulhava de cada fã que o abordava com carinho e respeito. Havia, no entanto, dias em que a balança do espírito oscilava entre a alegria de ser lembrado como o bondoso Sargento Garcia e a tristeza de não ser enxergado como muito mais um artista completo, um homem de imenso talento e de coração ainda maior. E talvez seja justamente nessa dualidade, entre o riso e a melancolia, entre o aplauso e o silêncio, que resida a verdadeira grandeza de Henry Calvin. A de um artista que transformou a comédia em ternura e o riso em afeto, eternizando-se para sempre como o Sargento Garcia que o mundo aprendeu a amar. Um barítono de rara elegância musical, um ator sensível e um homem culto e cortês. Assim era Henry Calvin. Durante muitos anos, o espelho lhe devolveu um aviso silencioso. A obesidade, que tanto servira como traço cômico em seus papéis, era também uma sombra paciente a cobrar-lhe o preço do tempo. Não era apenas uma questão de aparência, era um lembrete de que o corpo, um dia, pediria contas ao espírito. Já na década de 70, Henry viajou com o amigo Guy Williams para a Argentina, onde foram recebidos com entusiasmo por uma multidão de fãs. O reencontro foi, ao mesmo tempo, um abraço e um choque. Mais magro, quase irreconhecível, Henry causou espanto ao público,
com seu sorriso característico, contou aos jornalistas que havia conseguido perder cerca de 80 quilos, resultado, acreditava ele, de pura perseverança. No entanto, a vida lhe preparava uma revelação dolorosa. O emagrecimento não era fruto de disciplina, mas consequência de um câncer na garganta, silencioso e já avançado, que consumia suas forças por dentro. Era como se o destino lhe impusesse uma ironia cruel. O peso que o mundo tanto lhe cobrara desaparecia, mas não por vontade, e sim pela doença. Mesmo diante desse cenário, Henry seguia irradiando ternura. No Brasil, durante uma estadia no Rio de Janeiro, encantou-se ao assistir à versão dublada de Zorro e ouvir sua própria voz interpretada em português. Fascinado pela qualidade e emoção da dublagem, fez questão de conhecer pessoalmente Orlando Drummond, o mestre por trás da voz do Sargento Garcia. O encontro entre os dois artistas foi de uma delicadeza rara. Com humor e afeto, Henry brincou: "Você é tão pequeno, mas tem uma voz tão grande, e eu sou tão grande com uma voz tão pequena." Faltou uma câmera para registrar o momento, mas sobrou emoção para todos que o presenciaram. Aquele gesto singelo resumia o homem que Henry era, grande no corpo, maior ainda na generosidade. Mesmo abatido, não perdeu o impulso de fazer o bem. Em apresentações e visitas, distribuía autógrafos, sorrisos e palavras de encorajamento, especialmente às crianças hospitalizadas. O cansaço, por vezes, lhe roubava a energia, mas nunca a doçura. Se o riso do público foi o combustível de sua juventude, a gratidão dessas crianças se tornou a chama que iluminou seus dias mais difíceis. Quando o diagnóstico se confirmou, Henry retornou ao Texas, acompanhado da esposa. Lá, cercado por lembranças e pelo silêncio que apenas quem já encantou plateias consegue compreender, enfrentou a verdade com a dignidade dos homens simples. Ele, que dera vida num sargento atrapalhado e bondoso, precisava agora de uma coragem diferente. Uma que não se revelava em gestos teatrais, mas na quietude de quem aceita o inevitável com serenidade. Não exigia bravatas, apenas fé. E foi com essa serenidade que no outono de 1975, em Dallas, Henry Calvin se despediu do mundo. Partiu no dia 6 de outubro, aos 57 anos de idade, vencido pelo câncer de garganta que o debilitara silenciosamente. Deixou para trás a promessa não cumprida de regressar à Argentina, país que o acolhera como a um velho amigo, e uma legião de admiradores espalhados por incontáveis cidades, lares e corações. Mas deixou, sobretudo, um rastro de humanidade que o tempo jamais apagará. Anos depois, no Brasil, sua memória voltou a respirar através das cores que a tecnologia emprestou a uma série nascida em preto e branco. O inesquecível Orlando Drummond redublou o Sargento Garcia para um novo público. E assim, crianças descobriram o herói mascarado e seu companheiro de coração mole, como quem encontra um tesouro escondido na própria infância. Era como se Henry, por meio daquela voz generosa, sussurrasse outra vez: "Sigam em frente, riam sem maldade, e guardem sempre um pouco de doçura para os tropeços da vida." E assim ficou, o riso limpo, a música que ainda ecoa e a figura inesquecível de um homem que transformou suas dores em ternura. Henry Calvin pode ter partido cedo, mas deixou um legado que transcende o tempo. Mais do que o corpo robusto ou a figura atrapalhada que conquistou plateias, Henry carregava consigo a essência de um homem sensível, generoso e apaixonado pela arte. Cada sorriso, cada gesto cômico e cada nota de sua voz lírica foram instrumentos de encanto que se gravaram na memória de milhões de pessoas. O Sargento Garcia, seu personagem mais amado, continua vivo não apenas nas imagens da televisão e do cinema, mas também nos corações daqueles que aprenderam a rir de suas trapalhadas, a se emocionar com sua bondade e a admirar a coragem de sua simplicidade.
Henry nos ensinou que a verdadeira grandeza não está no físico, mas na alma, na capacidade de amar, de fazer rir e de tocar vidas, mesmo em meio às adversidades. Mesmo quando a doença lhe tirava forças, jamais deixou de distribuir afeto e alegria. Transformou a própria fragilidade em generosidade, visitando hospitais, interagindo com crianças e mantendo o sorriso que se tornaria seu símbolo eterno. A vida de Henry Calvin nos recorda que a fama é passageira, mas a bondade e o talento verdadeiro são eternos. Anos após sua partida, quando Orlando Drummond redublou o Sargento Garcia para uma nova geração de espectadores, a chama de Henry voltou a brilhar. Crianças que nunca o haviam visto em vida puderam conhecer o herói mascarado e o atrapalhado sargento, como seus pais o haviam conhecido décadas antes. A magia se perpetuou, provando que a arte, quando feita com coração, nunca morre. Hoje, ao lembrarmos de Henry Calvin, recordamos o homem grande e gentil, o cantor que encantou plateias, o ator que nos fez rir e o ser humano que transformou a dor em ternura. O Sargento Garcia permanece como sua obra-prima imortal, atrapalhado, bondoso, humano e eternamente amado. E assim, nas lembranças, nos sorrisos e nas histórias que se contam de geração em geração, Henry Calvin continua vivo, imortalizado em sua arte e em nossa memória. Bom, amigos, chegamos ao fim desta viagem pela vida e pelo legado de Henry Calvin, o inesquecível Sargento Garcia. Esperamos que tenham sentido, assim como nós, a emoção, a ternura e as lições deixadas por esse grande artista. Que cada riso, cada nota e cada gesto dele continuem ecoando em suas lembranças, provando que a arte tem o poder de atravessar o tempo. Obrigado por nos acompanhar até aqui, por embarcar nesta jornada pelo coração de um homem que encantou o mundo. Que o Sargento Garcia continue trazendo sorrisos e emoções sempre que suas histórias forem revisitadas. Nos vemos no próximo vídeo com mais histórias, mais memórias e mais aventuras que aquecem o coração. Até breve.